Um país de passado recente sombrio e de um presente muito dinâmico. Influências religiosas das mais diversas e uma posição privilegiada desfrutando das belezas naturais do coração da África. Sejam muito bem-vindos a Uganda. Partindo da cidade de Nakuru, no Quênia, seguimos viagem em direção a Uganda, país vizinho e de história incrível. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à capital de Uganda, a cidade de Kampala. Estou aqui nessa cidade que é formada por colinas e quero contar para vocês hoje um pouco sobre a história desse país, um pouco sobre essa capital, mas antes fazer um pequeno desabafo, já que eu geralmente atravesso as fronteiras de maneira terrestre, vindo do Quênia até aqui, quase mais de 500 quilômetros, vendo exatamente o perfil da sociedade e as situações muito precárias que todo mundo vive aqui. Antes de falar de Uganda, vou mostrar para vocês como foi a viagem de ônibus por quase 15 horas. Sempre de máscara, afinal, a pandemia ainda não acabou. Nos arredores de Nakuru, ainda no Quênia, vemos um subúrbio simples e casas em relativo bom estado. Mas a cada quilômetro rodado, o nível de pobreza ia aumentando consideravelmente. Infelizmente, muito lixo, muitas moradias precárias e muitas crianças em situação de rua. Na África como um todo, nota-se que quão mais distante dos centros urbanos se localiza um povoado, maior é a marginalização das pessoas e seu esquecimento por parte do Estado. Muitas dessas pessoas nem se interessam por política, pois estão tão distantes do centro do poder que os políticos também não se interessam por elas. A natureza continua como sempre grandiosa e a simpatia dos locais se faz presente em todos os momentos. Mesmo com o pouco que têm, sempre me trataram com respeito e agiam com muita compaixão, uma filosofia valiosa que o Ocidente poderia aprender com a sabedoria e a simplicidade africana. Muitos quilômetros de paisagens sem cidades e com a predominância de uma natureza intocada. À medida que nos aproximávamos do controle de fronteiras, víamos um entorno típico de regiões de transição, muitos caminhões e comércios dos mais variados. Finalmente, após algumas horas, atravesso oficialmente a fronteira e chego no meu 90º país visitado, Uganda. No início, a paisagem parece não mudar muito. Vemos a continuação de muito daquilo visto também no interior do Quênia. Mas aos poucos nos deparamos com muitas pessoas, o que mostra a grande densidade demográfica de Uganda, um país com mais de 160 habitantes por quilômetro quadrado, mais que o dobro de seu vizinho, o Quênia. Esse tema relacionado à população do país e sua alta densidade demográfica será abordado com maior detalhe nos próximos capítulos. Aproveite e se inscreva no canal, assista todas as playlists e deixe também os seus comentários. Uganda está localizada no centro da África, na região dos Grandes Lagos, onde temos fauna e flora diversificadas e muito ainda a ser conhecido pelos viajantes de todo o mundo. Cidades espaçadas no interior do país criam uma espécie de rodízio entre natureza e cenários urbanos superpopulosos.
plantações das mais variadas e vilarejos pacatos cheios de vida. Ao anoitecer, avistamos a nascente do rio Nilo, na cidade de Jinja. O Nilo é o maior rio africano, com 6.650 quilômetros de extensão, cruzando 7 países. Seus afluentes principais sendo o Nilo Branco, que nasce no Lago Vitória, em Jinja, em Uganda, e o Nilo Azul, que nasce no Lago Tana, na Etiópia. Ambos se encontram em Khartoum, no Sudão, e cruzam todo o país, assim como o Egito, até desaguar no Mar Mediterrâneo. O Nilo é um dos rios mais belos da África e, com certeza, um dos mais importantes para o desenvolvimento social e econômico de todo o continente. Após 15 horas de estrada, chegamos de noite e temos o merecido descanso. Amanhece na capital Kampala e estou pronto para explorar a cidade, mostrando tudo em detalhe para vocês. O que me chamou muita atenção é você considerar que são praticamente 400 até 500 quilômetros de terreno praticamente igual. Apesar da natureza se modificar, as construções são sempre iguais, de pau a pique, de chão de terra batida, o telhado de sapê ou brasilite, crianças brincando no chão, bebendo água do chão, comendo do chão, as pessoas vivendo com aquela montanha de lixo, porque aqui não tem coleta de lixo, quase nunca. Então isso me chamou muita atenção, como as pessoas conseguem viver nesse estado, ou pelo menos se acostumaram a viver nesse estado, e isso me levou a uma reflexão um pouco mais profunda. Talvez elas não tenham noção da própria pobreza, porque se nós formos considerar que 200 quilômetros antes e 200 quilômetros depois é tudo exatamente igual, e pouquíssimas dessas pessoas tiveram a oportunidade de sair dos seus vilarejos, da redondeza de suas casas, eles acham que aquilo é o normal, esse é o ideal. Se nós considerarmos que a internet é algo de luxo, ter luz 24 horas por dia, ter água encanada, uma privada em casa, dormir em cima de um colchão, essas coisas pequenas que nós já temos como garantido, são para eles algo bastante privilegiados, as pessoas que têm isso. Então você imagina que eles se acostumaram porque não conhecem algo melhor. Isso é uma realidade, essa é uma realidade que se espalha por toda a África, em vários países, mas aqui, por conta da superpopulação, me chamou ainda mais atenção e me deixou totalmente chocado. A capital Kampala é uma das regiões metropolitanas dentro da África que mais tem crescido, tendo hoje uma população de quase 7 milhões de pessoas. Muitas construções bonitas e modernas têm surgido por conta desse desenvolvimento demográfico e econômico intenso nas últimas décadas. Agora eu estou aqui no Museu Nacional, um museu singelo, muito precário, também muito pequeno, que conta um pouco da história do país, que é muito mais grandiosa do que as 4 paredes desse museu conseguem expressar. Afinal, só no século XX, o tanto que aconteceu em Uganda e o tanto que a gente escutou através de filmes, através de documentários e relatos, principalmente nos anos de Idi Amin Dada, que foi um dos ditadores mais sanguinários que nós tivemos na África pós-colonial. E eu vou contar essa história para vocês, espero que vocês gostem, colocando também relatos de locais que eu fui coletando por aqui, mostrando obviamente cenas da cidade, lembrando que algumas vezes eu filmo mais a minha pessoa do que o meu entorno, porque aqui nós estamos num país que é uma semi-ditadura ou quase uma ditadura, e é muito difícil você filmar as coisas sem a polícia chamar a sua atenção, sem as pessoas te repreenderem. Então eu faço isso pela minha segurança própria. Eu sei que vocês gostariam de ver mais, eu vou tentar o máximo possível filmar, mas nem sempre isso está ao meu alcance. O Museu Nacional conta bastante sobre a história pré-colonial de Uganda, valorizando também a herança cultural dos povos Bantu, principalmente os Baganda e os Banyankole. Além, é claro, das demais etnias que compõem o país.
Vemos também artefatos de épocas mais recentes e menções leves aos muitos ditadores que já governaram a nação. Bom, e diretamente aqui da janela do meu hotel eu faço para vocês o perfil do país. Nós estamos aqui em Uganda, que é um país localizado bem no centro da África, aqui na região dos Grandes Lagos, principalmente o Lago Vitória, esse que tem grande parte neste país e que também é compartilhado com o Quênia e com a Tanzânia, esses dois países também culturalmente muito próximos, mas a Uganda é bastante diferente, eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos aqui cerca de 43 milhões de habitantes, o país que tem crescido muito a sua população em muito pouco tempo. E se nós formos pegar desde os anos 70, final dos anos 70 até hoje, quase que quintuplicou a população deste país. Nós temos aqui também uma predominância da religião cristã, cerca de 80% das pessoas são cristãos, divididos entre anglicanos, protestantes e também os católicos. Inclusive visitei hoje a igreja católica, muito interessante aqui, além, é claro, da mesquita do Gaddafi, que eu vou contar essa história para vocês um pouco mais para frente, que também representa aqui os muçulmanos, principalmente em Kampala, já que na cidade cerca de 40% das pessoas são muçulmanas também. O país é muito pobre, como eu já disse para vocês, e isso se dá não porque a economia está estagnada. A economia cresce, mas principalmente porque a riqueza não é distribuída e a população crescendo de maneira absurda em tão pouco tempo faz com que o Estado e até mesmo as ofertas de trabalho não sejam suficientes para essas pessoas. Um dado interessante é que a economia do país, que ainda é bastante agrária, ela depende essencialmente do café, e esse país é o segundo maior produtor de café da África e o 8º maior produtor do mundo. Com certeza, se você vier aqui, não deixe de provar o café e os chás de Uganda, que são muito famosos e muito bons, e consequentemente também experimentar outras iguarias locais, já que aqui eles têm plantações de milho, de batata, de diversas outras frutas que são específicas dessa região e que você com certeza vai gostar bastante. Do aspecto linguístico, nós temos aqui o inglês e o Swahili sendo línguas oficiais, mas grande parte do povo aqui fala a língua Luganda, que é toda essa região dos Grandes Lagos, que evoca o antigo reino de Buganda. Essa história eu vou explicar também para vocês mais para frente, mas essencialmente o inglês é falado pela maioria das pessoas, por menor que seja, você consegue se virar bem, apesar de não ser um país fácil de viajar, não ser um país para amadores. Então, caso você queira conhecer o mundo, esteja começando a explorar o continente africano, aconselho ir para países um pouco mais fáceis, talvez África do Sul, Egito, Quênia, Tanzânia, Namíbia, Zimbábue, Marrocos, aí depois aumentar o nível de dificuldade vindo aqui para o centro da África. Resumindo, Uganda é um país muito belo, cheio de contrastes e com muitos desafios pela frente. Mais imagens incríveis e histórias super curiosas sobre o país você só acompanha aqui nos próximos episódios dessa saga africana. Não perca!